Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estou aqui nesta manhã para a gente aprender um pouco sobre a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da Páscoa. E gostaria de fazer uma oração antes de iniciar, pedindo a Deus que venha nos abençoar nesse dia tão especial, que é o domingo de Páscoa, e que estamos aqui para aprender o verdadeiro sentido da Páscoa. Senhor, nós te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos pelo prazer e privilégio que temos de estar na tua presença, aprendendo a tua palavra, Pai. E nesta manhã, Deus, de domingo, que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa palavra maravilhosa que se renova a cada dia, a cada manhã. Alcance cada vida, cada lar, cada família, Deus. Nós colocamos nas tuas mãos e te agradecemos por tudo, no poder do nome de Jesus. Amém. Em Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 13, é instituída a Páscoa, onde o Senhor dá instruções a Moisés e Arão como se celebraria a verdadeira Páscoa. Eu vou ler o texto, quem puder acompanhar, Êxodo 12, de 1 a 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. A comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fessura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Assim diz a palavra do Senhor. Então, é instituído por Deus, através de Moisés e Arão, a Páscoa, a verdadeira Páscoa. E no decorrer da história do povo hebreu, a gente vê o cuidado bem próximo de Deus com cada um dos seus filhos. E desde o livro de Gênesis, no capítulo 37, a gente vê já o processo
do cuidado de Deus com o seu povo. A gente vê ali, a partir do capítulo 37, Deus já conduzindo José para o Egito. E aí, a gente não vai discutir os meios, porque ele foi vendido como escravo, mas a gente vê como um processo do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Que a partir de Gênesis 46, não só José, mas toda a sua família, cerca de 70 pessoas, são levados para o Egito. E dessa família, 70 pessoas, Deus constrói uma grande nação. Dentro de um outro país, dentro de uma outra nação, Deus constrói uma grande nação do seu povo. Então chega ali 70 pessoas, e lá no final a gente vai ver quantas pessoas saíram dali do Egito. E essas 70 pessoas, essa família, no período compreendido de 430 anos que eles ficaram ali em cativeiro, Deus então cumpre a sua promessa e faz deles uma grande nação. Uma grande nação dentro de uma outra nação, o Egito. Uma nação poderosa, temida, que subjugava os povos e, principalmente, através dos trabalhos forçados ao povo hebreu, escravos ali, cativos ali, eles maltratavam os cristãos, maltratavam os hebreus, maltratavam o povo de Deus. E no período de 430 anos do cativeiro, inúmeros acontecimentos vieram à tona. Jacó e José morreram, outros reis ocuparam o trono do Egito, e Deus levantou outros líderes para o seu povo que sofria debaixo dos jugos pesados dos egípcios, ou seja, debaixo da escravidão, trabalho forçado, trabalho pesado. Mas o povo, cansado de sofrer os maus tratos, eles lembram de Deus, lembram do seu Senhor, e eles clamam ao Senhor. Clamou ao Deus dos céus, e o Senhor os ouviu. E levantou Moisés, filho de Arão e Joquebede, e que tinha como irmãos Arão, sacerdote, e Miriam. Deus levanta Moisés, nascido no Egito, de uma hebreia, mas por circunstâncias da ocasião, ele não pôde ser criado por sua mãe, mas foi criado pela filha de Faraó, pela filha do rei. E aí, ele cresce ali no palácio, aprendendo toda a cultura, toda a ciência dos hebreus, sendo uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, uma pessoa com plenos conhecimentos. A cultura egípcia era uma das mais estudadas, uma das mais buscadas naquela época, por causa do conhecimento. Mas Moisés, ele era hebreu. O seu sangue era hebreu. E ele, já grande, escolheu viver com o povo hebreu, com o sofrimento hebreu, e deixou toda aquela pompa, todo aquele bom proceder que ele tinha ali no palácio, e resolveu estar com o povo hebreu, com o seu povo. E num acontecimento onde um egípcio estava ferindo um dos seus, ele toma a defesa e acaba matando aquele egípcio. E quando se descobre esse crime,
ele tem que fugir. Medo, talvez, que Faraó certamente não iria deixar barato, iria certamente puni-lo, mas ele foge para Midian, mas crendo eu que já com um projeto, com um propósito de Deus para dias futuros. Aí ele vai ali para a terra de Midian, ele vai trabalhar para Jetro, ele entra para a família de Jetro, através do casamento com Zípora, e Deus dá a ele 2 filhos, Gerson e Eliezer, e prepara ele ali, com todo o conhecimento egípcio que ele tinha, com toda a ciência, Deus leva ele para o deserto, para prepará-lo para uma jornada futura. E depois de 40 anos, quando o Faraó morre, o seu perseguidor morre, aí Deus o chama, através de um acontecimento fantástico, maravilhoso, onde ali no monte, o Senhor se apresenta a ele numa sarça ardente, queimando em chamas, mas a sarça não se consumia. E o Senhor se apresenta para ele, e ali o Senhor diz para ele que ouviu o clamor do povo dele, que era para voltar para o Egito, que através dele Deus iria libertar aquela nação. Aí Moisés se prepara, volta para o Egito, e ali, junto com Arão, né, que funciona como o seu arauto ali, porque ele se dizia pesado de língua, tinha dificuldades para falar, então Deus, ele provê todas as coisas. Ele proveu Arão, seu irmão, como seu arauto, como sua boca, para falar tudo que tinha que se falar para Faraó. E aí o Senhor dá a ordem, vai a Faraó e diz: deixe o meu povo sair para me prestar culto no deserto. E aí a gente vê que o Senhor, para mostrar o seu poder, a sua autoridade, ele endurece o coração de Faraó. Lógico que com uma determinação de Deus, com uma palavra de Deus, as coisas acontecem, mas Deus fala na sua palavra que ele, o próprio Deus, endureceu o coração de Faraó. Então foi preciso, foi necessário mostrar para Deus do Egito ali, o rei do Egito, que quem manda, quem tem o comando é Deus. Aí Deus começa a trabalhar. Então quando Moisés e Arão chegam ali para Faraó e fala para ele, fala: mas quem são vocês? Aí ele falou: eu sou o Deus dos céus, nos mandou para que você nos deixe ir e prestar culto aí no deserto. Aí começa a se fazer vários prodígios, vários milagres. A gente vê primeiro a vara que está na mão de Arão se transformar numa serpente, e depois volta a ser vara de novo, volta a ser o cajado de novo. Aí, não satisfeito com isso, Faraó não deixa o povo ir. Aí Deus, através da sua mão poderosa, começa a prover meios para que Faraó, vendo o seu poder, deixe o povo ir. Aí lança a primeira praga, onde a gente já conhece, as águas do rio Nilo, um rio formoso, um rio que trazia riqueza para o Egito, se transforma em sangue, e o povo não tem como beber a água. Mas aí Faraó também não deixa o povo ir. Vem a segunda praga, as rãs, todo o território do Egito, aquele bicho nojento, no palácio, nas casas. Mesmo assim, Faraó, com o coração endurecido, não deixa o povo ir. Vem a terceira praga, piolhos, coisa terrível, coisa horrível, sobre toda a terra do Egito. Faraó também, com o coração endurecido, não deixa o povo sair. Vem a quarta praga, as moscas, outro inseto nojento, sobre toda a terra do Egito, e também Faraó não deixa o povo sair. Vem a quinta praga, a peste nos animais. Animais feridos, animais machucados, toda a terra do Egito, mas também
Faraó não deixa o povo ir. Vem a sexta praga, as úlceras, o povo ferido, o povo machucado, o povo com a pele machucada, mas Faraó também não deixa o povo. Aí vem a sétima praga, chuva de pedras, destrói, assola o Egito, destrói as plantações, mas Faraó, com o coração endurecido, também não deixa o povo ir. Vem a oitava praga, já estava tudo destruído pela chuva de pedra, vem a oitava praga, os gafanhotos famintos, destrói toda a plantação. O que tinha sobrado, os gafanhotos destroem. Aí começa a ter fome, começa a faltar alimento para o povo do Egito. Mesmo assim, Faraó, com o coração endurecido, não deixa o povo sair. Aí Deus anuncia a nona praga, trevas, densas trevas, onde não se podia ver nada. E o povo clamando, pedindo a Faraó para que deixasse o povo sair, que aquilo era a mão de Deus. Faraó, com o coração endurecido, também não deixou sair. E aí, por fim, Deus mostrar o seu poder total, o seu domínio total. É Ele que controla tudo. Ele anuncia a décima praga, a morte de todos os primogênitos, tanto de homens como de animais na terra do Egito. Aí, para guardar o seu povo, para proteger o seu povo, para mostrar que Ele está próximo de nós, que Ele está em nós, que Ele é o Emanuel, Deus conosco, institui-se a Páscoa. Aí é pegado o cordeiro de um ano, sem defeito, sem mácula. Naquela noite, o cordeiro seria imolado, o seu sangue passado nas portas, nos umbrais das casas, para que quando o anjo da morte, à meia-noite, passasse e visse aquele sangue nos umbrais das portas, ele passasse e não haveria morte naquela casa. Era Deus guardando o seu povo, mas era necessário que o cordeiro fosse sacrificado, o cordeiro sem defeito, sem mancha, fosse sacrificado. E o sangue dele, nas portas ali, guardaria a casa. E o interessante que no versículo 12, ele diz assim, no versículo 11, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis às pressas. Por que às pressas? Porque era a hora da libertação, era a hora da transição. E a Páscoa, a ceia do Senhor, o memorial, ele é feito assim. Cordeiro sem defeito, imaculado, ele seria sacrificado, o seu sangue passado nas portas, e a carne seria assada no fogo. E o interessante é que aquele cordeiro, ele poderia ser compartilhado. Se a sua família fosse pequena, você poderia convidar o seu vizinho mais próximo para participar com você daquele sacrifício, daquela Páscoa. Deus é maravilhoso, você poder compartilhar o seu cordeiro. Comia-se o cordeiro, os pães asmos sem fermento e as ervas amargas. As ervas amargas que representavam o sofrimento naquele tempo de cativeiro ali. Mas era para ser comida às pressas, porque a libertação tinha chegado, a salvação tinha chegado para o povo de Deus. Então essa é a Páscoa verdadeira do Senhor, instituída por Deus, e que a gente celebra hoje. E hoje, nos dias atuais, a verdadeira Páscoa é o nosso Senhor Jesus. Ele foi o Cordeiro imaculado, sem defeito, sem mácula, que Deus, através do seu amor por nós, nos deu, né?
João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Filho de Deus, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, ele se doa por mim, por você, naquela cruz. Não há maior amor. Ele é Cordeiro de Deus, imaculado, que veio ao mundo, que viveu aqui, que sofreu por nós, mas ele se doou por inteiro, Cordeiro inteiro, se doou ali naquela cruz, por mim e por você, para nos salvar. E assim como o Cordeiro poderia ser compartilhado naquela Páscoa, lá no Velho Testamento, hoje o Cordeiro pode ser compartilhado. Você tem um Cordeiro inteiro, você pode compartilhar. Mas como? Eu estou em casa, não posso sair. Você tem as suas plataformas sociais, você tem a sua boca, você é um arauto de Deus para proclamar as boas novas de salvação. E você pode compartilhar isso, a palavra viva de Deus, para o seu vizinho mais chegado, mais próximo, para o seu amigo, para o seu familiar. Então você tem o Cordeiro, e você tem a oportunidade hoje de estar compartilhando ele. E algo interessante, antes da crucificação, que passando pela história lá, quando Jesus é preso, estudando o texto, a gente vai analisando, e a gente vê que Lucas, no capítulo 22, versículos 50 e 51, ele fala que Pedro, ele pega a sua espada e ele corta a orelha de um daqueles soldados, a orelha direita. E o texto fala que aquele golpeado, aquele soldado golpeado que perdeu a orelha, ele era da linhagem dos sacerdotes. E lógico que, se ele era da linhagem dos sacerdotes, certamente ele tinha anseios para estar executando o seu ofício, chegar a ser um sacerdote. E o sacerdote, para ele oficiar, para ele estar utilizando o cargo, ele tinha que estar o quê? Perfeito, sem defeito. E como ele iria fazer se a orelha dele estava sendo cortada? Tinha sido cortada. Ele estava aleijado, ele estava com defeito. Mas aí o nosso Deus, que tem um propósito em todas as coisas, através de Jesus ali, ele pega aquela orelha, eles falam que Jesus o acudiu, pegou aquela orelha e colocou no lugar e o sarou. Quer dizer, esse sarou nos dá a entender que foi a mais perfeita cirurgia de toda a história. Porque aquele homem, se ele almejava ser um sacerdote, ele não poderia ter defeito. E lá atrás, quando fala-se da consagração de um sacerdote, fala-se que se pega do sangue do cordeiro, unge a orelha direita, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Então, se aquele homem tivesse com a orelha decepada, ele não poderia oficiar como sacerdote. Mas Jesus, mesmo ali, naquela situação de agonia, de dor, onde começava ali a sua via sacra, até aquela cruz, ele opera o maior milagre. Ele devolve àquele homem a condição de, no futuro, exercer o seu ofício. Então, como o nosso Cordeiro Imaculado, Jesus, que morreu por mim, que morreu por você naquela cruz, que nesse dia, esse domingo de Páscoa, possamos refletir em tudo aquilo que o nosso Mestre nos ensinou, todas as formas de amar e guardar e proteger o nosso próximo. Isso é Páscoa. Você doar aquilo que você tem de melhor, porque Deus doou para nós o que Ele tem de melhor. Então, nesta manhã, eu gostaria muito de agradecer a Deus pela essa oportunidade de estar aqui externando meu carinho, meu amor, a minha admiração
pelos meus alunos da classe Edificar, pelos meus parceiros ali, Cleitinho, tia Marcela, né? E não só aos meus alunos especiais, que eu amo tanto, mas a toda a família Pibani, as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, as senhoras, os senhores, a toda essa família maravilhosa. Que o Senhor, nesse dia, possa estar abençoando, fortalecendo, ajudando a cada um. E que a verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo, encha os nossos corações de amor, de paz e de gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós, doando-se ali naquela cruz por mim, por você. Não há maior amor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal e te dê um domingo de Páscoa abençoado, cheio das bênçãos do Senhor, hoje e sempre. O Senhor te abençoe. Abraços a todos. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém.